queridos homens de prata e mulheres de prata. É com imenso prazer que eu recebo hoje, aqui em nosso canal, Sérgio Zini. Um grande amigo, um grande parceiro, um homem de prata de primeira. Um cara com histórias fantásticas, um cara que vem da indústria plástica, passou por empresas não só no Brasil, como fora, no exterior dos Estados Unidos, Bélgica, e além disso, é um vovô apaixonado por seu netinho e mais, é um colecionador de ferramentas. Mas antes de receber o Zini, gostaria de pedir para vocês não esquecerem de compartilhar, se inscrever no nosso canal, colocar o sininho, ir nas redes sociais, fazer tudo que possa nos ajudar e agradecer a nossa querida Água Prata e a HPE, que gentilmente nos cede suas instalações, seu auditório e seu espaço para a gente fazer as gravações do dia de hoje. Sérgio Zini, seja muito bem-vindo aqui no Homem de Prata, é um prazer Super prazer, o prazer é todo meu, Cuca. Parece que faz muito tempo que a gente se conhece, mas na realidade não tanto. Mas tanta coisa em comum, né? Então, muito bacana. Eu acho que isso é um super prazer estar aqui com você. Os Homens de Prata têm essa coisa, né? A gente consegue se conectar através de amigos em comuns, né? E pessoas que a gente não imaginava. Não, e depois descobrindo, né? Bastante coisa que nós temos em comum, né? Pro bem e pro mal. Pro bem e pro... Não, eu diria sempre o seguinte, tudo pro bem, né? Tudo pro bem, tudo Isso foi muito bacana. Hoje você está com 61 anos. 61 anos, exatamente. Você saiu da vida executiva, hoje é um empreendedor. Então, recentemente eu saí de uma empresa onde eu trabalhei 39 anos. Pode falar o nome. Tá, foi a Solvay, né? É um grupo belga, é um grupo bastante grande. Eu não cheguei a ter o título de CEO, mas eu aceito aí que provavelmente ainda vou ter. Mas a sua função era... Eu fui presidente de 3 entidades da Solvay, no Brasil, Argentina e Chile, tá? Mas não tinha o título de CEO. Eu entrei lá, foi meu primeiro emprego, eu fiz estágio na Solvay em 1982 para 83. Ontem, exatamente, parece que foi ontem. E lá fiquei, passei por várias empresas do grupo, um grupo absolutamente sólido, super sólido. Fiquei no Brasil praticamente por 30 anos, um pouquinho menos, 29 anos. E 29 anos no Brasil, mudei um pouco de região, trabalhei em Santo André, onde que tinha a principal empresa. Eu sou engenheiro mecânico, então... Você está me falando no final. Agora eu quero fazer o seguinte, tudo começou quando você resolveu fazer engenharia na Mauá. É isso aí. Com 17 anos. Não, eu vou dizer o seguinte, tudo começou quando eu comecei a conhecer um pouco a profissão do meu pai, que era muito jovem, e eu sabia que desde muito pequeno, não posso especificar se com 5, 7 anos, tal, mas quando eu comecei a estudar, eu já sabia que eu queria ser engenheiro. Isso nunca foi, eu nunca tive dúvida. Seu pai também era engenheiro, né? Não, meu pai não. Meu pai, ele no Malemar tinha o curso primário. Então, mas ele tinha mecânica na veia. Ele tinha mecânica na veia. Foi mecânico, também trabalhou mais de 36 anos numa empresa química, de plásticos e tal. Quer dizer, isso circulava, permeava em casa. E foi essa paixão que me fez entrar numa faculdade. Eu fiz Mauá, como você mesmo falou. Mais uma vez, não tinha dúvida que ia fazer mecânica. E consegui fazer em 5 anos. Diria que é uma coisa... É um feito. É um feito. Fazer Mauá em 5 e FEI em 5 é só doente que faz o que os caras chamam. Exatamente. Eu não sei como hoje em dia. Na meu época, filho acabou de se formar lá. Também lá. Então você deve saber muito bem. Entrei em 1979, basicamente 17 anos, e saí depois de 5 anos. No último ano já fiz estágio na própria Solvay. Na própria Solvay. A entidade se chamava Eletrocloro. E foi eu diria que foi fácil e difícil tomar a decisão de ficar lá. Eu também tinha prestado concurso para a Eletropaulo. É isso que eu ia perguntar agora. A minha próxima pergunta é sobre esse negócio. Concurso público e você acabou ficando na empresa privada. Rapaz, então, isso é uma coisa também que eu diria que destino, né? Eu acho que realmente Deus colocando a mão ali na minha vida. Eu fiz um concurso público, me saí muito bem. Tinham mais de 4.000 candidatos para a Eletropaulo. E passei, quando eu falo muito bem, fui primeiro no concurso. E no meio de entrevistas, como estava sendo entrevistado, puxa, você foi o primeiro e tudo mais. Passou em primeiro? Passei em primeiro lugar. Então, e é até chato ficar falando essas coisas. Mas eu só tenho amigos. Bom, aí o que acontece? Você sabe, quando você arruma o primeiro emprego, naquela época, pelo menos, eu já pensava, antes de começar o primeiro dia de trabalho, na minha aposentadoria. Né? É basicamente isso. E
concurso público, Eletropaulo. Falei, puxa, vou poder me aposentar com basicamente 30 anos de trabalho, porque tinha periculosidade, ganhando salário integral. Que bacana, vou trabalhar na Eletropaulo. E fui fazer o teste para a Eletrocloro, essa primeira empresa do Grupo Solvay. E foi muito interessante, porque o mesmo teste que aplicaram na Eletropaulo, aplicaram na Solvay. Então eu sabia as respostas de cor. Passei lá também, e aí fiquei na dúvida, vou trabalhar na Eletropaulo ou Eletrocloro? Tá? Então o eletro estava ali já na veia, né? E uma curiosidade, eu até não adiantei isso para você, não contei, foi muito interessante que o salário da Eletrocloro era um tanto melhor também, mas o que fez realmente eu optar pela Eletrocloro foi quando eu estava saindo do teste, coisa de engenheiro mecânico, né? Eu vi um guindaste monstruoso que a Eletrocloro tinha alugado e trabalhava para eles lá, e era um guindaste alemão chamado da marca Gottwald. E aí você fala, tem as coisas que não explica. O guindaste falou, nossa, se eles têm um guindaste tão grande, tão bonito, acho que é aqui que eu vou trabalhar. Então você imagina um guindaste. Que valores que você tem, né? Um garoto com 22 anos. Foi importante. Foi importante. E lá só fiquei os 39 anos. Você ficou 39 anos dentro da mesma companhia, do grupo, né? Você vê. Como é que foram as principais, ou como você entende que foram os principais momentos de transformações e transições lá dentro? Muitas, né? Em 39 anos você pode imaginar a quantidade, né? Porque uma empresa, inclusive, o tamanho que era. Não, muito grande, realmente. E a Eletrocloro, o Grupo Solvay, naquela época, era realmente muito, muito grande no Brasil. Tinham 6 empresas, entrei numa essa chamada Eletrocloro, lá muito próximo de Paranapiacaba, bastante longe, um lugar maravilhoso, mas bastante longe. Eu entrei lá como engenheiro de manutenção, e fiquei praticamente de 2 a 3 anos trabalhando em manutenção de uma planta de polietileno de alta densidade. Mas muito rapidamente eu percebi que a paixão pela engenharia, a paixão pela mecânica, não ia me levar financeiramente para um progresso muito grande e muito rápido, porque o que a gente quer no final do dia é constituir família tal, e crescer, a gente tem as contas para pagar. E eu percebi que naquela época, década lá de 80, eu entrei, como te falei, eu entrei em 83, mas mais ou menos 86, o grande Sarney lá com aqueles seus planos, inflação alta e tudo mais, eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa para que eu progrida muito rapidamente aqui na empresa. E estava bombando realmente na época logística, a parte de, logística basicamente onde que você mexia poderia economizar. E o pessoal tinha muito a ideia de que logística era caminhão e almoxerifado. E não era isso, era onde realmente muito dinheiro da companhia, ainda mais uma empresa que transitavam quase 60 caminhões por dia pela empresa, tinha armazéns enormes, 70 mil metros quadrados de armazém. E eu falei, eu vou embarcar nessa de logística. Abriu uma oportunidade numa empresa do grupo, uma empresa chamada Peróxidos do Brasil, ela existe até hoje, a Peróxidos do Brasil, que estava abrindo uma nova fábrica em Curitiba. Tinha uma fábrica lá em Paranapiacaba e estava abrindo uma nova fábrica e precisava de alguém que coordenasse essa parte de logística entre as duas fábricas. Saí da área de mecânica, basicamente de manutenção, e fui trabalhar em logística. Em logística? Em logística, então. E você já estava há quanto tempo na companhia? Eu já estava 3 para 4 anos, tá? Nesta empresa, a Peróxido do Brasil, foi onde que eu fiquei mais tempo, eu fiquei 20 anos. 20 anos? Isso. Então, de logística na fábrica lá de Santo André, mais tarde, quando essa fábrica de Curitiba já estava em pleno funcionamento, eu me mudei para Curitiba, onde que eu vivi 5 anos. Foi uma experiência fantástica para mim e para minha família também. Minhas filhas eram bastante pequenas, passaram bastante frio lá em Curitiba, mas é uma cidade que até hoje em dia é fantástica. Morar é muito gostoso. Foi uma época muito boa. E eu pude realmente progredir bastante lá. De logística eu passei para supply chain, mais tarde eu fui responsável pela administração de vendas também. Fui promovido, aí eu já passo a ser diretor da companhia e mais perto de 98, 2000, tive uma oportunidade de ser promovido para diretor comercial. Então eu passei de um lado da mesa para outro lado da mesa, foi muito legal. Manutenção para logística. Manutenção para logística, supply chain, compras e tal, e depois para a direção comercial. E aí voltei para São Paulo. E aí fui diretor comercial aqui em São Paulo durante 5 anos também. Os meus ciclos na Solvay foram basicamente de 5 anos.
Legal. Depois desses 5 anos, mais uma promoção, aí eu fui promovido a vice-presidente numa outra empresa, uma empresa chamada-se Indústrias, na realidade Solvay Indupa, que era Indústrias Patagônicas. A Solvay... Indupa é Argentina? A Indupa Argentina. A Solvay participou em 1996 da privatização do polo químico e petroquímico da Argentina e adquiriu a Indupa, Indústrias Patagônicas. E se fundiu com a empresa aqui, com a antiga Eletrocloro, aqui no Brasil, produzindo PVC. Então, foi a maior produtora de PVC na região, concorrendo com outras grandes indústrias aqui do Brasil também. Né? Fiquei mais 5 anos nessa Indupa. Foi nessa época que tinha o Tiegues lá, né? O Tieg, isso. O Tieg é um grande amigo. Eu segui um pouco. O Tieg era o diretor comercial da Perox. Ele trabalhou também mais de 20 anos na Perox. Eu o substituí. Quando ele foi para a Indupa, ele foi ser diretor comercial da Indupa e eu fui ser o diretor de supply chain regional. Que legal. E um amigo comum também, um amigo comum, Tieg. Que eu prezo muito. A Solvay depois, mais tarde, reestruturou a parte de químicos e de polímeros, então o PVC ficou na Indupa, e a parte de químicos ela criou 3 empresas regionais chamadas Solvay Química. Uma Solvay Química do Brasil, uma Solvay Química na Argentina, Solvay Química SAIC, e uma Solvay Química e Polímeros no Chile. E tive a oportunidade de ser promovido a presidente dessas 3 entidades, foi muito bacana, uma época muito legal, viajando muito. E aí depois você foi para a Bélgica? Não, então vamos lá. A Bélgica chega um pouquinho depois. Enquanto eu estava como presidente dessas 3 entidades da Solvay, no meio do caminho a Solvay vendeu um setor muito forte, que era o setor de fármacos, né, de farmacêutica. Então ela pôs em caixa bastante dinheiro, ficou com quase mais de 5 bilhões de euros em caixa. Em 2011 fez a aquisição de uma empresa bastante grande, bastante conhecida no Brasil, por sinal mais conhecida que a própria Solvay, que se chamava Rhodia. Ela comprou a Rhodia no mundo todo, inclusive no Brasil. Aí surgiu mais uma oportunidade para aqueles que estavam disponíveis na Solvay, eu estava, e eu fui expatriado para a Bélgica. E eu fui trabalhar na excelência de supply chain, da cadeia de valor, fazendo parte da integração dessas eram 2 empresas bastante grandes. E fiquei na Bélgica quase 6 anos. Tá? Foi uma experiência de vida fantástica. A Bélgica é bonita. A Bélgica é muito bonita. Também, eu diria que eu pessoalmente, a minha esposa, que sempre me acompanhou, ela realmente estava sempre me dando... Mônica. Dona Mônica. Ela sempre me dando muita força. E eu deixei minhas 2 filhas aqui no Brasil. Uma já na metade da universidade, fazendo Direito, na PUC, e a outra tinha recentemente entrado na FAAP para fazer arquitetura. Tá? Que bacana. Mas elas tiveram a oportunidade de visitar bastante a gente lá, foi uma época bastante grande, bastante legal também, uma época... E aí, para terminar essa história profissional, depois você foi para os Estados Unidos e voltou para... Depois a Solvay em 2015, adquire uma outra empresa chamada, antiga American Cyanamid, chamada Cytec, nos Estados Unidos. E aí eu fui convidado para fazer a mesma coisa que eu tinha feito na cadeia de valor na Bélgica, fui para os Estados Unidos e aí eu fui para morar em New Jersey, mas eu morava na frente do Rio, na frente do Hudson. A minha vida foi basicamente em Nova York, também por praticamente 4 anos, um pouquinho mais de 4 anos. Aí voltou por causa do netinho. Aí pandemia, a minha filha mais nova, a minha filha mais velha já tinha casado em 2018, a minha filha mais nova decidiu casar então em 2020, a gente fez aí um maior esforço para vir abençoar o casamento dela, que foi em agosto de 2020. Ela queria engravidar e assim o fez. Alguns meses depois engravidou e em junho do ano passado nasceu meu primeiro neto, o Gabriel. Que delícia. E quando ela engravidou, eu diria que... Eu sempre falo que a minha esposa estava com cabeças, né, e corações, ou mentes e corações aqui no Brasil, mas não era só a minha esposa, não. Eu também estava, e quando ela anunciou a gravidez, apesar de eu ter agora vamos dizer assim, que resolver um problema que não é tão fácil de resolver, porque pouca gente vai por esse caminho, que é devolver um green card. Eu fui abençoado com um green card em 2020, tenho o Global Entry, agora voltando para o Brasil, é um problema que eu tenho que resolver, como devolver um green card. Ninguém sabe como fazer isso. Mas ainda é um problema bom, vai.
É um problema bom, desde que então... você não tenha que pagar muito imposto, é bom. Mas você resolve. Vamos resolver. E agora me fala, você falou, está falando de dinheiro, devolver. E como é que você fez esse teu planejamento de dinheiro, assim, como ter dinheiro para o resto da vida? Pensando como um homem de prata, mulher de prata, poxa, como é que você se preparou? Você é um cara de muito planejamento, né? Absolutamente. Eu diria o seguinte, eu acho que desde o meu primeiro salário, lá em 1983, eu sempre fiz algum planejamento. Eu diria que... Lembra daquela história de que você tem o primeiro dia de trabalho, já pensa na aposentadoria? Independentemente de onde que eu ia trabalhar, eu já pensei nisso. Então, eu poupei muito, eu acho que eu fiz boas escolhas, tá? Com aonde deixar, colocar o dinheiro. Obviamente, isso trouxe talvez algum sacrifício para a família, porque nunca é fácil a gente... falar um não para um filho ou para a esposa, ou mesmo para a gente tem algumas... Claro. Mas sempre é o seguinte, eu nunca passei necessidade, eu diria que eu sempre consegui fazer bastante coisa com o que eu tinha poupado ou com o dinheiro que sobrou da não poupança. Viajei muito, eu sou também, você falou que eu sou um colecionador de ferramentas, mas eu também sou um colecionador de viagens. Eu até compartilhei com vocês a quantidade de cidades no mundo que eu conheço praticamente 28 estados americanos, a Europa inteira. Tem uma coisa que ainda não... Tem um continente que eu ainda não conheço, que é a África, mas eu, se Deus quiser, vou conhecer. Eu fui para a África. Você foi também. A Ásia... a África do Sul que seja, mas eu conheço bastante a Ásia também, mas vou tentar fazer. Então, eu diria o seguinte, dinheiro tem que... A gente não pode viver para ele, a gente não pode ser escravo dele. Tem que saber usar, mas também eu diria que a gente se cuida devido às inovações tecnológicas, remédios, cuidar da saúde e tudo, mas tem vivido mais, né? Então a gente só precisa tomar cuidado para a gente não viver mais com o dinheiro. Então a gente faz um planejamento bem bolado aí. E tem dado certo. E para isso, além do hobby que eu não acreditei que você praticou motonáutica, né? Eu fui, então, foi uma coisa bastante interessante. O meu cunhado, eu tenho 2 meio-irmãos, um infelizmente faleceu em 2018 também. Um cunhado casado com a minha meia-irmã, ele era piloto de motonáutica e basicamente tinha a oportunidade de correr junto com ele nas folgas e tudo mais. E era patrocinado pela Philip Morris, olha aqui, não sei se posso fazer esse merchan, mas de qualquer forma já está aí. Aqui pode tudo. A Marlboro, o barco que eu corria, tinha um símbolo enorme do Marlboro, apesar de eu nunca na vida ter colocado um cigarro na boca, não gostava, mas fazia o patrocínio. E foi com 18 anos que eu fiz isso, e foi uma época bastante legal, porque logo em seguida também comecei a namorar com a minha esposa, hoje com a Mônica e tal. O dia que eu a pedi em namoro foi um dia que eu estava acabando de voltar de uma corrida de motonáutica em Araraquara, e era aniversário dela, 23 de outubro. Isso foi de remorso, né? Falei, melhor pedir ela em casamento. Já pensou? Pedir em namoro, não foi fácil. Namoro, perdão. Não foi fácil pedir ela em namoro, não. E qual foi o maior aprendizado da sua vida? Rapaz, isso é importante falar. Eu tenho uma esposa que é realmente o pilar de sustentação na minha vida. E ela, em algum momento, nós viemos de família católica, ela se converteu e me levou também a uma conversão. Então, eu sou cristão, eu sou um cristão protestante hoje. Fé. Então, eu sou um sujeito de fé. E eu ponho a minha fé, a fé cristã, em tudo que eu faço. Então, eu digo o seguinte, tudo que eu tenho, o que eu vou ter e o que eu tive, vem de Deus, e os grandes desafios eu sempre compartilho com Ele também, Ele com E maiúsculo aí, tá? Então, as coisas dão certo. Uma mensagem aqui, para os homens de prata e as mulheres de prata. A mensagem é simples. Eu acho que nós, homens e mulheres de prata, estamos numa situação privilegiada. E a gente precisa compartilhar essa situação privilegiada com a sociedade, sabe? Eu acho que os nossos testemunhos, a gente puder ajudar aqueles que ainda não estão prateados, a um dia serem prateados de forma que possam se sustentar financeiramente, fazer o planejamento. Como eu falei, a gente tem agora muito mais tempo disponível do que tinha 2, 3 gerações passadas. E planejamento financeiro, planejamento de vida, fé, saúde, espiritualidade, é tudo. Então, eu diria o seguinte, preparem-se para viver muito, para viver bem,
Não esqueça do lado financeiro, a gente não pode subestimar, porque, mais uma vez, nós estamos vivendo mais e a gente tem que fazer a diferença para a sociedade. Se nós pudermos fazer essa diferença, teremos sucesso. Faremos isso aí. Bom, para finalizar, um brinde aqui da Puxa, que bacana, não estava esperando. São que águas bacana. tônicas pratas e mais uma Clube Soda. Bom, obrigado à Água Prata e obrigado, né, ao Homens de Prata. E uma necessairezinha para você. Vou usar nas minhas viagens. Então, na próxima que eu vou agora para a Espanha, então certamente na África, que eu preciso conhecer, vou estar usando. Eu quero te agradecer. Muito obrigado, viu, Cuca? Obrigado você. Recebemos aqui Sérgio Zini, um grande parceiro, um novo integrante do nosso grupo. Muito bem, Sérgio, muito obrigado. Obrigado, você Cuca. Obrigado a todos vocês. Participar do nosso projeto. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar, ir nas redes sociais, por sininho, tudo que você puder. E também gostaria de aproveitar e agradecer a HPE pela gentileza de nos ceder o seu espaço, as suas instalações para a gente fazer mais esse dia de gravações aqui do Homem de Prata. Forte abraço, Homem de Prata, uma geração de valor.